Fala pessoal, aqui é o Luan E aqui é o Ellison. e tá começando mais um vídeo no canal Pegada Cult. E hoje, em homenagem a esse mês das mulheres, né? Esses seres que a gente não vive sem. Aliás, todo dia da mulher. Mas especialmente esse mês tem um dia. Cavalo! E a gente vai falar sobre um filme que fala sobre todos os perrengues que uma mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida pessoal e como ela faz para poder lidar com eles. E a gente tem esse filme aqui muito bem interpretado pela Anne Hathaway como protagonista e também com a participação da Meryl Streep, O Diabo Veste Prada. Um filme que eu tenho certeza que, sem sombra de dúvida, marcou a década em que foi lançado. E vamos falar sobre ele aqui no nosso quadro Maratonando. Agora, antes de começar o vídeo, deixe seu like, por favor, faça esse favor pra gente. Se você gostou, se você não gostou, dê a chance, deixa o like, porque a gente percebeu que vocês estão vendo e não estão deixando o like. Ih, rapaz. Então, não custa nada, o like tá aqui embaixo. É só dar um like. Ah, Em 2003, uma moça chamada Lauren Winsberg decidiu que ia contar uma experiência que ela viveu e que não foi muito boa num momento da vida dela em que ela participou de uma revista muito famosa. Durante esse tempo, ela foi assistente da editora-chefe da Vogue, revista muito famosa e renomada de moda, e, meu amigo, ela passou uns maus bocados. Ela escreveu tudo num livrinho aqui e, olha só, o livro fez muito sucesso. Não demorou muito tempo para a Fox decidir comprar os direitos e fazer um filme sobre isso. e será que esse filme é bom? Será que valeu a pena assistir? Eu não sei. E aí, o que você acha? Vamos discutir O que você sobre acha? isso agora. Na verdade, que se você for um jovem nos anos 2000, com certeza você viu esse filme, né? Passando ali na sessão da tarde. O Diabo Veste Prada é um clássico do cinema e qualquer pessoa já passou por ele. Se você não viu, é porque se deixou passar uma obra de arte. Pô, demais. Aí, ó, cafezinho, leite dentro, É doido. mexi, botava biscoito dentro, comia aqui, ó, com creme de carne, assistiu. Foda. O filme foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 30 de junho de 2006. E assim que foi lançado, olha só, ele fez muito sucesso. E é interessante porque, assim, cara, ele é um filme que fala sobre moda. Você já espera que ele vai ser nichado. Mas, meu amigo, a história, ela é tão bem contada, ela é tão bem amarradinha, ela exemplifica pra gente como é que funciona esse mundo da moda de um jeito que, com toda certeza, tem os benefícios de que foi bem escrito no livro. E aqui é tão bem passado pra gente que é divertido. Não fica tão preso de uma forma nichada que, nossa, só quem entende de moda vai saber o que está acontecendo aqui nesse filme. Muito pelo contrário. A história aqui, ela é simples, ela é legal, ela é divertida e ela consegue ser passada pra gente de uma forma que faça a experiência deixar a gente muito suscetível a tentar entrar na história, né? Entrar nessa viagem. Muito legal isso. Muito bom. A questão é que o filme originou 300 milhões de doletas ali pra Fox e teve só um investimento de 41 milhões. Foi sucesso, meu amigo. E é óbvio que a gente está aqui para falar um pouco mais sobre essa história. Bem, esse filme começa a contar a história da Anne. Essa personagem, atuada por Anne Hathaway, que ela acabou de se formar, tá querendo um emprego para começar no mundo. E ela meio que acha que esse negócio de moda é meio besteira, muito fútil, muita besteira. Aí ela pensa, não, mas eu vou lá, vou botar meu currículo, vai que me bota. Eu preciso de dinheiro, né? Tô precisando de dinheiro. Enquanto eu não consigo pegar o emprego que eu quero, na carreira que eu quero, eu vou tentar aqui. Eu não acho que vai conseguir, mas vai que dá. Mas também é uma carreira que ela escolheu, né? Ela fez faculdade de jornalismo, né? Pois é, ela quer ser uma jornalista. Ah, então tá bom. Ela chega e começa a conversar com a secretária, que já é bem arrogante, que já começa a destratar ela, falando que não vai dar certo, olha de cima para baixo para ela, que ela tá vestida como pessoa comum, enquanto a mulher tá toda arrumada, né? Tá todo mundo arrumado naquele lugar. E ela já vê que aquilo não é para ela, mas mesmo assim, ela vai lá, né? O pessoal vai começando a dar os bisus para ela, né? É, já vão falando, ó, ali não tem câmera, ela se esconde ali pra... Quer mexer no celular, vendo o zap? Vai mossegar, ó, aquele cantinho ali é bom de mossegar. Quer dar aquela cagada remunerada, ó, aquela hora ali no banheiro. Só muito bom. Ele é assalariado, Tony. Ele é fã da CLT. A revista aqui é a Runways Magazine. Eles não conseguiram, né, colocar o nome, obviamente, da revista que inspirou esse filme. E por ser uma adaptação, a gente já começa a entender alguns paralelos com o mundo real, com esse mundo da moda. Tá todo mundo bem vestido, como o jovem falou. E a Andy tá muito deslocada desse negócio. E é interessante que todo mundo que tá passando bizu ali pra Andy, eles falam, ó, só que é o seguinte... Toma cuidado, porque a Miranda, meu amigo, essa daí vai dar conta não. Se tu não der conta, a Miranda te põe pra fora, beleza?
E aí toda uma ambientação é criada em volta de como é a Miranda, quem é ela, por que ela é assim, o que ela faz. E isso chega no público de uma forma que a gente fica, rapaz, essa Miranda aí, coisa boa, ela não é. Ela é o diabo. Ela é o diabo. E ela, olha só, veste Prada. Pois é, e aí, como o Jovem falou, antes dela se reportar para Miranda, ela vai se reportar para a secretária da Miranda, porque a Miranda é tão pica que precisa de 2 secretárias. Essa outra secretária é interpretada pela Emily, que é a atriz Emily Blunt. Então isso vai ser fácil de lembrar, né? A Emily Blunt, que aqui tá novinha, começou a carreira agora, né? Daí que ela vai trabalhar lá, ela vira uma espécie de secretária da secretária, né, da Emily, e tá lá fazendo as coisas, fazendo o básico, atendendo o telefone, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e ela tá lá, dando as contas. Quando do nada começa toda a movimentação, batida de sapato, gente correndo pro lado, gente correndo pro outro. Ela chegou. Ela tá vindo, se ajeita isso aqui, faz isso, faz aquilo. E ela, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá chegando aí? E vê a nossa querida Meryl Streep, com todo o seu nível, com toda a sua pompa chegando, e gente entregando coisa pra ela assinando papel. Isso aqui tá feio, isso aqui não tá. E, tipo, demonstra que ela é a pica, né, da situação. Ela sabe de tudo e ela que manda, todo mundo tem medo dela. E é legal porque quando a Indy vai na sala dela falar com ela, se apresentar, sou sua nova aqui e tal, a Meryl Streep, ela para o que ela tá fazendo, ela olha a Indy de cima pra baixo, desgrila, rapaz. Esse lugar não é pra você. E até esse momento é legal que depois ela, ok, faz com que a Indy se sinta invisível. E é interessante isso, né, que a Meryl Streep, ela consegue fazer isso com um olhar. Um olhar, meu amigo. E que atuação, meu irmão. É impressionante. Ela realmente incorpora aqui uma personagem muito desprezível, mas que por algum motivo a gente gosta de odiar, né? É impressionante. Daí que começa o drama da Indy. Por quê? Trabalhar pra Miranda não é simplesmente atender o telefone. Ela vira uma espécie de faz tudo, né? A Miranda faz ela ir correr atrás, buscar um café num lugar específico, arranjar vagas num restaurante específico, falar com gente, ir atrás de coisa. É uma correria. Ela fica maluca tentando se dividir em 2 para conseguir fazer o que a Miranda exige que ela faça. A Miranda aqui é o que todo chefe arrombado é. Que é o quê? Ele quer, meu amigo, que você preveja tudo o que ele precisa antes dele precisar. Exatamente. E é justamente isso que a Miranda quer da Indy. E, cara, a gente vê isso, dá um desespero, né? O filme, ele tem uns cortes frenéticos mostrando isso. E o coração da gente chega a ficar assim, tipo, puta que pariu, que mulher chata, meu amigo. E aí a gente tem uma cena que, pra mim, é muito boa. Eu adoro essa cena, que é o quê? Tem um momento em que a Indy chega atrasada, vai deixar café pra Miranda, mas a Miranda já chegou 30 minutos mais cedo, porque ela queria julgar a nova coleção de moda e as peças dela. E aí, um dos rapazes que tá lá com a Indy, que inclusive vira amigo dela, né? Fala o seguinte, ei, toma notas aí do que a Miranda vai falar, né? Pega o bisu aí que ela vai falar sobre as roupas. E aí ela pega umas coisas, umas cores e tal, e começa a falar que isso tá repetido com aquilo e tal. E a Indy solta o riso. E aí ela ri. Porque ela menospreza toda aquela situação. E aí ela... rapaz! No lugar errado, né? No lugar errado pra fazer isso, né? E aí, meu amigo, a Miranda, ela dá uma aula de moda que é muito bem escrita. Ela conta a história de como a cor da peça de roupa que a Indy está usando, ela foi escolhida há muitos e muitos anos por fulano de tal que criou essa peça, que criou essa cor e tal e tudo mais. E aí foi passando o tempo, foi ficando desuso, até que chegou no brechó e que a Indy comprou. Então, até aquela roupa que ela está usando em protesto a tudo isso, que é essa sociedade, essa moda, essa cultura da beleza, foi escolhida por eles, entendeu? E aí ela fica boquiaberta e a gente fica assim também. Essa cena é boa. Gosto dela porque mostra pra gente as camadas que a personagem Miranda tem. Ela é desprezível, provavelmente porque ela não teve mais tanto contato com pessoas, já que ela deve ter se dedicado 100% a esse trabalho, porque é o trabalho de uma vida, como ela mesma trata, né? Além disso, a gente começa a entender que ela, como mulher, ela tem que dar o máximo mais ainda do que outros homens. Sim. Um homem tem que dar o máximo, mas ela, como mulher, tem que se destacar. Ela tem que estar 100% sem errar. Por isso que ela parece uma pessoa tão ruim, porque ela não aceita nenhum tipo de erro. Exatamente. E eu vou te dizer que, como construção de personagem, tem algumas coisas que ficam implícitas, mas sim, a gente entende isso, até porque tem mais conflitos no futuro que vão acontecer, que a gente percebe, putz, realmente, cara, a Miranda aqui, ela tem que dar mais do que o melhor, porque se ela não conseguir, ela vai ser substituída por uma pessoa mais nova, uma pessoa que entende mais disso ou daquilo, que está mais antenado. E a questão aqui é que talvez
eles só queiram fazer essa substituição por achar que a Miranda não consegue mais dar o que ela sempre deu. E é interessante isso nesse paralelo aí. Enquanto a Andy menospreza isso, a Miranda fica pistola. E isso quase me faz pensar, a Miranda tá pistola com razão. Afinal de contas, ela deu a vida inteira por isso, né, pra fazer essa parada. O mais interessante é que nesse momento a gente não percebe todas essas camadas. A gente só tem raiva da Miranda. Amiga, não tem como te defender. Daí que, de certa forma, dá um estalo na Andy, né? Que ela resolve pensar, vou levar isso aqui a sério. Ela vai conversar com esse brother que o Luan falou, que ele, na verdade, chama Nigel, que começa a dar os toques pra ela. Ó, você tem que fazer aquilo, fazer outro daquilo jeito. E ela pensa, eu vou me enfiar nisso. Muda de roupa, vai lá, escolhe uma roupa lá, um sapato dele, né? caro, com a ajuda dele, ele vai dando os toques pra ela. Ela começa a fazer as tarefas já adiantadas, começa a se acostumar com o que a Miranda gosta já e começa a fazer o seu máximo. E quando se vê, ela já entrou em todo aquele esquema. Ela faz parte já daquilo, ela se acostumou com aquilo. Eu acho interessante isso, porque assim, ela começa a chegar mais cedo, ela já adianta as coisas e tal, ela já começa a se vestir bem. E a Miranda percebe que ela teve esse estalo quando a Miranda olha ela de cima para baixo. A Miranda, isso aqui tá diferente. Mas a Miranda também não vai falar nada, Não vai porque dar a moral. Miranda tá aqui, né? E aí a gente não falou anteriormente, mas aqui ela tem um namorado meio pau mole, que é o Nate. Pra mim, não faz diferença nenhuma no filme. Mas também não vou criticar, porque o filme é sobre a história da Andy. Mas, meu amigo, o que acontece? A Andy começa a negligenciar a vida pessoal dela em prol desse trabalho. Ela vai sair ali com os amigos, meio pegada How I Met Your Mother ali no barzinho e tal. E aí ela começa a sair mais cedo. Eu tenho que ir ali, porque, ó, Miranda vai precisar de mim pra fazer tal coisa e tal. E ela começa a dar uns vacilos. E o Nate, ele começa a perguntar a ela, por que você tá fazendo isso? Ela diz, ó, amor, é o seguinte, esse trabalho é meu, preciso do dinheiro, preciso da grana. Mas ele fala, não, mas você tá se dedicando demais, você não queria ser jornalista, você não terminou a faculdade para isso. Mas, meu irmão, entenda, isso aqui pode ser uma coisa que eu preciso me dedicar um pouco a mais para entender como funciona, afinal de contas, eu não posso trabalhar com essa mulher sabendo nheca nenhuma de moda, né, meu amigo? É aquela famosa pessoa que é formada em TI, aí põe o currículo para fazer atendimento com o cliente. Aí se lascou, né, meu amigo? Exatamente. Essa parte do filme é interessante, porque além da gente perceber o desenvolvimento dela no trabalho, que ela começa a vir aí, começa a se desenvolver, a vida pessoal dela também vai mudando. No começo, ela sai com os amigos, ela tá zoando, ela fala, aquele pessoal maluco da loja, até que eles andam todo vestido bem, não sei o quê, não sei pra que esse exagero e ri e zoa. Quando começa a passar o tempo, ela começa a sair menos com os amigos, a dar desculpa para não sair. Ou seja, a vida pessoal dela está se mudando também e com isso ela está tendo problemas. Os amigos dela estão começando a cobrar ela, o namorado está começando a cobrar ela, porque fala, não estava aí só por ir, né? Só enquanto não arranja um emprego melhor e agora você está levando a sério. Tu dirias que é inversamente proporcional? É inversamente proporcional. Isso aqui é a genialidade do roteiro. Que assim, até no próprio roteiro e o filme, ele vai diminuir cada vez mais as cenas da vida pessoal dela, porque a gente começa a ver mais ela no trabalho, porque é essa imersão dessa experiência dela lá dentro. Pois é, aí que vai ter um grande evento em Paris e a Emily já está muito ansiosa, porque ela acha que vai ser levada para esse lugar. Porém, contudo, todavia, o que está acontecendo? A Andy, ela tá começando a se destacar, né? Ela tá começando a ajudar mais e a Miranda tá percebendo isso. Já viu, né? E aí que a Emily dá um vacilo. Qual o vacilo da Emily? Ela fica doente, né, meu amigo? É um vacilo de todo CLT. Não, você não pode ficar doente, meu amigo. Você tá doente? Como é que você vai trabalhar doente? Tá errado. Não tem como defender. Ficar doente, quer trabalhar? Não vai, né? E aí que, como a Miranda não aceita atestado, como a maioria das empresas aqui no Brasil, ela decide que não, tu vai comigo e traz a Andy junto, que talvez ela ajude. Olha só, a Andy começa a ajudar. E aí a Emily fica com a pulga atrás da mulher. Ih, rapaz, será que vai dar merda? Nesse momento a gente vê que Emily não é o nome de verdade da Emily. Emily é o nome que ela dá para a secretária principal, porque ela não quer perder tempo nem decorando o nome da secretária. Então ela chama de Emily a secretária principal. Nossa. Ela não quer perder tempo nem decorando o nome. É tão insignificante para ela. E aí, de acertos por acertos, a Andy, ela começa a relevar essas questões dos assédios morais que a Miranda faz, né? É aquela história, né? Ela começa a se acostumar, acha que aquilo é normal. E é isso. E aí chega um ponto muito bom que ela dá um vacilo muito grande com a Miranda. A Miranda fica mais tão puta que ela pede um pedido impossível pra Andy fazer. Porque o que acontece? Ela teria que ir na casa da Miranda e entregar sempre um livro pra ela. E ela recebe essa chave, todo mundo fica, uau, ela conseguiu essa chave pra entrar na casa dela. E ela dá um vacilo, que ela vê mais do que deveria. Ela fala com as criancinhas e tal. E aí que nesse vacilo, a Miranda fica tão pistola que... Aí é o seguinte, eu quero que traga pra mim uma edição do Harry Potter.
para os meus filhos, eles são muito fãs. Mas não é qualquer edição não, cara. Eu quero a edição que não saiu ainda. Me traz aí o manuscrito, por gentileza. Meu amigo. Ou seja, ela quer a versão atual, Senhora! que não saiu e o manuscrito ainda, não quer nem o impresso. Nossa senhora, meu amigo. Sabe quando o PC da tua firma dá trabalho, o teu chefe chega lá e fala assim, você pode consertar, por favor. Você tá pegando fogo. Fala assim, Ainda dá. posso, chefe? Claro. E aí, meu amigo, ela corre na cidade e tal e tudo mais. E olha só, ela vai pedir ajuda a quem? O Patrick Jane, o mentalista, né? Que aparece aí. Tá aqui nesse filme, né? O Mentalista. Que é Simon Becker. Tá Que ela aqui, conhece bonitinho. ele lá em... Conhece ele numa festa aqui. Aí o Simon Becker tá lá, ele dá um toque pra ele e fala, o que você quer? Eu queria uma ajuda. Ah, você tá maluco? Porque corre isso pra ti? Eu, não, mas tem certeza que você não consegue? Faz um rir. Aí ele diz, não, quem quer rir, tem que fazer rir, né, meu amigo? É isso aí. Aí ele diz assim, não, mas bora aí pela amizade. Não, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Final das contas, no fim do dia, olha só. É jogado em cima da mesa da Miranda o manuscrito do Harry Potter. E ela fala assim, e daí? Tu só me trouxe um, eu tenho 2 filhos. Que a Índia já tava frita de Nossa, certeza. Ela é fala, verdade. na verdade, esse aqui é o seu. O dos seus filhos já estão com ele, já dentro do trem. Caralho, o maluco é brabo. Aí ela sabe assim, ó, tu vai pra Paris comigo. Despacha a Emily. Rasteira na É Índia. rasteira, né? E é legal, porque assim, eu entendo que não é que, porra, a Indy não queria isso, passar essa rasteira na Emily. Mas pode ser o trabalho dela em jogo, meu Ela irmão. mostrou o Ela serviço. vai fazer o quê? Não é o famoso CLT, estudando CLT. Aqui a Indy só tá querendo fazer o dela. O problema é que a Miranda quer que o dela seja aqui um outro patamar. E aí ela pensa, putz, eu não vou ter o que fazer. Será que eu aceito? Será que eu não aceito e tal? E nessa pressão, ela decide que ela vai aceitar. E aí ela meio que fica sem entender, ela fica ruim com isso. Por quê? Porque, poxa, isso não é nem teu sonho, pô. É o meu sonho. E, pô, a Miranda sempre consegue o que ela quer. O que a Miranda quer é que a Indy vá. E aí que a Indy briga com o namorado pau mole dela, eles têm esse rompimento, ele já tá trabalhando ali na cozinha e tal, querendo ser Masterchef. E ela, aí você bora pra Paris. E agora o arco é em Paris. Daí, né, que já que ela conseguiu, ela vai pra Paris. Chegando lá, ela tem todo o vislumbre, né? Aquele Paris aí e tal, acho. Paris, cidade das luzes, eventos caros, com gente chique, da moda. E aí, né, o mentalista, né, besta, ele chega O lá, cara chega, opa, lembra do Harry Potter? passou lá na Cara, eu vou ser sincero, talvez esse negócio do romance seja a pior coisinha do filme, porque, putz, Do nada. pra mim poderia tirar desses cabos aí do filme, entendeu? Porque a história principal que realmente me interessaria mais seria realmente a da Andy. Ah, não é, mas aí como é que a gente ia ver a vida pessoal dela? Não, coloca a família aí, coloca o irmão, coloca isso. Pra mim seria muito mais interessante do que só um casal, só um interesse amoroso. Por quê? Porque, putz, a família é uma ligação de anos, é uma ligação forte, é uma ligação que realmente a Indy negligenciar isso que ela até negligencia, eles pontuam isso, que ela dá uma negligenciada na relação que ela tem com o pai dela, é muito maior do que ela negligenciar a relação com o namorado. Só que eles dão uma pontuada aqui e ali que ela negligenciou essa relação com o pai dela. Mas o que eu realmente queria ver, se fosse o caso, seria essa relação aí dela com a família. Seria muito melhor do que relação de namorado. Aí eu perdi no argumento. Cara, eu até entendo. A questão do namorado, do outro cara que vai chegar agora, eles têm sua função no roteiro. Eles têm, tipo, pra mostrar que ela tá abrindo mão de algo, que é a vida dela. Tá deixando o namorado de lado, mostra também o sofrimento dela, com o namorado brigando toda hora, querendo convencer ela a sair desse meio e tudo. E tem um certo drama na vida pessoal também, né? Além disso, esse cara surge agora também porque ele vai ter também um motivo, ele vai dar uma informação importante pra ela, né? Com certeza. Então ele tem sua função narrativa, né? Mas eu concordo que eles são meio chatos. Daí que ele tem o romance, né? Como o Luan falou, que esse cara chega do nada. Só que ele tem uma importância, porque depois deles ficarem, estão lá no hotel, lá conversando, aí do nada ele solta a braba pra ela, né? Que na verdade vai ter esse desfile, que eles vão escolher um novo chefe, né? Das coleções, a nova pica da situação. E a Miranda tá tudo certo que vai ser ela. Ela Mas vai ser substituída por É alguém verdade. mais novo. Né? isso. Aí a Indy fica meio naquela, porque ao mesmo tempo que tem aquela questão da Miranda ser tóxica com ela e aproveitou dela, e ela fica, não, o cara fala, deixa ela se lascar lá, ela abusou de ti, fez um monte de coisa contigo, agora ela vai se dar mal. Só que a Indy meio que se apegou a, por mais que tenha aquela questão
dela se aproveitar dela, ela meio que aprendeu, ela entendeu o lado da Miranda. Ela percebe que a Miranda tá sofrendo uma coisa que ela pode sofrer no futuro também. Ser trocada por alguém mais novo e ela meio que não aceita a situação e ela corre do hotel para querer avisar a Miranda do que tá acontecendo. O que acontece aqui é que a gente vai ter esse paralelo entre a vida da Indy e a vida da Miranda. A gente pode até perceber que talvez em algum momento da vida a Miranda teve que tomar essas decisões que a Indy está tomando agora, que foi negligenciar toda a vida pessoal dela em prol dessa carreira. Mas aí, isso é certo? Isso é errado? O que eu mais gosto no filme é que são duas personagens que tomaram decisões diferentes, mas o que é certo ou o que é errado aqui, isso não existe, porque é a vida real, né? E eu gosto disso. Gosto disso, entendeu? Pra mim aqui não tem decisão certa. Alguns podem dizer que burrice dela ir atrás da Miranda pra fazer isso. Outros vão dizer, não tem que ir mesmo agora e tal. E é curioso porque, putz, ela é humana, então essa intenção é legal. E ela corre lá, vai tentar avisar a Miranda, bate na porta ali da Miranda, só que a Miranda tá tendo uma discussão com o marido dela. A Miranda fala, ó, capa o gato, não quero nada aqui e tal. E aí ela fica, meu Deus do céu, isso aí vai dar uma merda tão grande. E até minutos antes ela teve uma conversa com aquele brother dela lá, que tinha ajudado ela a se vestir diferente e tal, que agora ela já tava top no Up. E é o que acontece, ele vai receber uma nova proposta também. Ele vai assumir um novo lugar de destaque, uma outra patente dentro dessa revista. E aí ele tá muito feliz. Só que aí chega o momento dessa fatídica reunião, meu amigo. E aí no momento dessa reunião, quando vai ser anunciada a substituição da Miranda, olha só, não é anunciado nada disso. É anunciado que a mulher que vai ficar no lugar da Miranda agora vai ter o cargo que aquele rapaz ia ter lá na promoção, um amigo da Indy. E aí, assim, a Miranda conseguiu fazer uma manobra para ficar com a vaga dela, sacrificando ali esse companheiro dela de anos, que também se dedicou à carreira a vida toda, mas não teve seu momento. E ele fala isso pra ele, talvez não seja o meu momento ainda. E, cara, isso também pega a gente, porque aqui a gente tem 3 histórias absurdamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? E é legal isso, é interessante. E a Miranda, ela fala pra ele, tu achou mesmo que eu não sabia disso? Eu sempre tô preparada. Eu sou macaco velho. Meu amigo. E aí ela tem esse momento, ela até brigou com o boy dela, porque ele não tinha contado antes, então eles têm essa discussão. E aí a Miranda e ela estão conversando no carro. E aí a Miranda tem esse papo com ela, ó, negligenciei minha vida. Você acha que eu não sei disso? Tô me separando agora, só tenho esse trabalho, não posso fazer mais outra coisa. E aí a Andy olha aquilo e, nossa, será mesmo? E a Miranda fala, ó, a gente se parece, é isso aí a vida, filha, e tal. Toma tua decisão, toma tua escolha. E, meu amigo, é um momento difícil que ela realmente vai ter que pautar a decisão dela de voltar para aquela vida ou ficar nesse glamour que ela se acostumou e que talvez ela tenha começado a gostar e ver que levou jeito para a coisa, né? Muita gente não gosta muito dessa questão do final, que ela escolhe a vida pessoal, volta pro namorado do boy dela lá e acaba com ela feliz, vivendo a vida dela, que é meio um final meio discutível, né? Nem todo mundo gosta, tem toda uma discussão se ela tomou a decisão certa e tudo. E aí, nessa questão profissional, ela volta a trabalhar na carreira que ela queria, que era de jornalismo. E ela só consegue isso porque ela teve uma carta de recomendação da Miranda. Olha só, a Miranda fez uma carta de recomendação para ela. De certa forma, a Miranda ajudou a Indy a conseguir isso. E aí a gente tem um momento que elas se olham ali, né, entre lances, quase no final do filme. E como o Jovem falou, é discutível essa decisão da Indy. Porque muitos vão falar, nossa, que burrice, ela podia ter escolhido a carreira, não tem ninguém e tal, só ganhar o dinheiro dela, se divertir e tudo. Mas ela escolheu essa vida pessoal. Ela teve os seus motivos. E eu vou te dizer, é divisível essa decisão. E eu não tenho uma opinião formada sobre isso. É uma das poucas coisas que eu não tenho uma opinião formada. Porque até anteriormente eu pensei, nossa, que burrice ela fazer isso. Mas tem momentos da minha vida que eu já cheguei a pensar, nossa, talvez ela tenha tomado a decisão certa. Ela começou numa carreira que ela desde o início queria, né? Que era de jornalismo. Ela não queria ser da moda. Ela entrou naquilo ali, ela se acostumou. Mas não era isso que ela queria. Até falando como um estudo de personagem, a Indy talvez seja aquela pessoa que ela faz um excelente trabalho, um trabalho top de linha. Mas não porque esse trabalho é o sonho da carreira dela, mas simplesmente porque ela é dedicada. E às vezes isso aí ferra com a vida de alguém. E esse estudo de personagem pode ser essa virada de chave, entendeu? Ela precisava dessa virada de chave para dizer, putz, acho que eu posso me dedicar 100% nessa coisa que eu sempre quis na minha vida, entendeu? E ela toma essa decisão indo em contrapartida com tudo que a gente viu na maioria das comédias românticas hoje em dia, né? na atualidade, naquela época e tal. E é uma decisão muito diferente, que sem sombra de dúvida faz o filme ter uma virada de chave bem diferenciada da maioria dos projetos que a gente via na época. Bem, no fim,
O que eu achei desse filme? Eu achei um filme perfeito, sinceramente, perfeito. Não tem muito o que falar, tem toda essa questão do final, que muita gente discute, mas ele cria toda uma dicotomia entre a questão da vida pessoal e do trabalho, e ao mesmo tempo ele faz aquela relação da mulher no mercado de trabalho, que ela tem que ser boa, não tem que ser boa, tem que ser perfeita, tem que fazer tudo bem feito, e mesmo assim vai chegar um momento que ela vai ficar velha, ou vão dizer que ela está ultrapassada e vão querer substituir ela mesmo assim, ou seja, ela tem que dar o máximo que ela pode para poder subir, e mesmo assim nada é garantido. Além disso, o roteiro desse filme é perfeito, muito bem construído, vai tudo se acontecendo aos poucos, se formando, a gente vai percebendo, mudando, ela mudando, né, de opinião sobre as coisas aos poucos, não é nada forçado. E tem as relações ali que são meio fracas, mas isso não atrapalha o filme. Para mim é um filme de 10 de 10. O que eu vou falar aqui? Esse filme, pra mim, ele é muito interessante. Eu gosto de todos esses pontos que o jovem citou. Eu gosto como alguns atores coadjuvantes, tanto é que a Emily Blunt ganhou uma indicação. Eu não lembro se na época ela levou o Oscar, mas ela ganhou uma indicação pela participação dela nesse filme. E, assim, esses personagens coadjuvantes, como a própria Emily, são bons, são bem trabalhados, entendeu? E pra mim é um filme que eu gosto. Ele envelheceu bem. Pra mim, esse filme é um filme nota 9 de 10, porque ainda me incomoda, eu acho que poderiam ter sido melhores algumas questões da vida pessoal dela, porque eu realmente, essa questão do amor e do relacionamento, eu acho que poderia ter sido trocada por relação familiar, mas com adaptação, acredito que esse filme é excelente, provavelmente é tão excelente que poucas pessoas sabem que é adaptação de um livro. Talvez a galera lá nos States, nos americanos, mas eu tenho certeza que a maioria do pessoal aqui, brazuca, que viu o filme, não sabia que era uma adaptação, entendeu? Então, pra mim, é um filme 9 de 10. Ele é muito bom, tá? E, com toda certeza, além de ser nostálgico, é maravilha. Eu recomendo assistir. É aquele filme... É um filme de sábado à noite. É um filme de sexta à noite. Curtinho, bem feito. Show, e dá pra aproveitar ali de leve. E aí, agora que, em breve, a gente vai ter um lançamento da continuação desse filme. Olha só. É mesmo. O quê? A Sério? parte do meu roteiro não, rapaz. E, pô, tem que fazer a minha parte, tá? Pô, me desculpa. Faz parte do personagem, cara. Aham. Você sabia? Sabia? Como é o ano de lançamento? É um ano aí. Deixa eu ver ali. É, só bagunça. E é muito interessante que, olha só, esse filme agora vai ter uma continuação. A gente não tem certeza sobre o ano de lançamento, se vai ser realmente esse ano ou só em 2026. Mas a trama, olha só, vai ter o retorno da Meryl Streep. E vai trazer de volta a Emily Blunt também. Dessa vez, vai ser um embate ali entre as duas. Por quê? Porque os tempos mudaram, as revistas não são mais físicas de papel. Tem site, entendeu? Tem Tico-Teco, tem um monte de coisa. E agora, esse grande embate vai ser entre as duas. O filme provavelmente vai sair direto ali pro streaming, pro Disney Plus. E, nossa, pra mim, já me dá... Já dou 10 passos pra trás quando você veio dizer que o filme vai sair direto no Disney Plus, tá? Tô trazendo aqui a informação. Vamos bater o martelo que é verídico. Mas vamos ser sinceros, precisava? Não. A nossa expectativa para esse filme aqui, muitos talvez até nem sabiam, né, que esse filme ia sair. Minha expectativa para esse filme, não vou dizer que tá alto, não. Tá ali embaixo. Posso assistir por curiosidade, talvez esteja parte 2 aqui, né, no maratonando. Vai que. Aí vai depender dos comentários, né? Se o pessoal pedir. Exatamente. E de você deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Então é isso, pessoal. Como ele falou, não esqueçam de dar o like, por favor, compartilhem, deixe o sininho e dê o apoio ao nosso canal. Esse vídeo foi patrocinado e feito para você, mulher. Forte guerreira.